Luz, câmera, ação. Bom, realmente esse dilema entre manter uma reputação ativa e ao mesmo tempo não ferir a sua própria autenticidade, ele é um dilema realmente bem complexo. O primeiro ponto que eu acho é que muita gente talvez nem sequer perceba que existe um problema entre esses dois conceitos. Mas se a gente pensar de forma um pouco lógica, realmente faz sentido. Até porque muitas das vezes, quando nós estamos em busca de honrar a nossa própria autenticidade, a gente acaba tendo alguns conflitos com tudo aquilo que vai contra o que a gente acredita. Por mais que talvez esses conflitos eles não sejam intencionais, mas de alguma forma para você ser autêntico o suficiente vivendo em um certo convívio social, você precisa ferir de alguma forma a sua reputação. E o contrário também acontece, né? Se você está a todo instante buscando a aprovação social e a aprovação social de alguma forma é o guia que guia as suas condutas e as suas ações, naturalmente você vai de alguma forma perder um pouco da sua autenticidade. Até porque grande parte da reputação, que é essa imagem que é criada, né, em volta do seu nome, da sua imagem, enfim, que é diretamente relacionada com o que você representa, essa reputação ela tem a ver com como as pessoas recebem, interpretam e percebem a sua presença, as suas condutas, as suas ações e principalmente as suas ideias. Então, se você tem ideias muito bem estabelecidas, valores, moral, e está disposto a honrá-los o suficiente para desagradar outras pessoas, naturalmente a sua reputação, a sua popularidade, ela vai diminuir. Assim como o contrário também acontece, né? Se você tiver a todo momento falando o que as pessoas querem ouvir, ouvindo mais do que falando e utilizando, né, todas essas técnicas de relações sociais para poder agradar outras pessoas, naturalmente a tendência é que você esteja cada vez mais rodeado de outras pessoas. Há uma frase que diz que quanto mais humano você é, mais humano te quer por perto. E, de fato, isso me parece fazer muito sentido. E a grande questão, né, que eu acho que talvez seja o mais importante de toda essa problemática, não está necessariamente em você precisar ser rude para defender as suas ideias. Eu acho que por mais que exista assim uma balança que à medida que você sobe um, você desce outro na luta entre reputação e autenticidade, mas de alguma forma eu acho que é possível sim defender a sua autenticidade sem precisar se tornar um tirano para isso. Talvez esse seja o caminho mais natural, né, da defesa da autenticidade, porque muitas vezes isso é feito de forma impaciente, de forma tirana, e talvez eu acho que o grande problema quando a gente fala sobre relações sociais esteja nisso. É por isso que a gente percebe muitos casos, né, de lobos solitários em que muitas pessoas realmente acabam optando de alguma forma em se afastar da sociedade o máximo possível, né? Justamente por conta desse dilema, né, de não conseguir às vezes abrir mão da sua autenticidade para agradar outras pessoas, e aí chega-se à conclusão de que é melhor talvez estar sozinho, mas de alguma forma orgulhoso de si mesmo, né? Mas pensando no mundo moderno, né, nas relações de trabalho e pensando que cada vez mais o mundo caminha para uma conexão interpessoal, né, globalização, redes sociais e todas essas questões, talvez o mais inteligente no sentido de sobrevivência no mundo moderno seja realmente aprender esse equilíbrio, né? E isso obviamente vem com o tempo, vem com exercícios e com a própria percepção, né? Então, o autoconhecimento nesse sentido,
ele me parece ser uma bela estratégia. É claro que esse autoconhecimento não tem muito a ver com aquelas questões de mindfulness, aquelas técnicas às vezes meio soltas, né, que são vendidas, mas é um autoconhecimento no sentido de realmente perceber os seus próprios limites e ir regulando eles à medida da sua necessidade, né? Então, eventualmente, se você tem dificuldade, né, de às vezes lidar com divergências, com diferenças, com, enfim, coisas que você discorda, talvez, talvez seja mais inteligente saber selecionar melhor, né, sempre que possível, né, porque nem sempre no dia a dia é possível escolher se afastar socialmente, mas dá para entender as pessoas que o fazem, né? Mas diante de tudo isso, eu acredito que essa reflexão ela é válida e eu acho que a gente pode ir achando o nosso próprio equilíbrio, o nosso próprio limite e diante disso a gente vai se conhecendo o suficiente para poder saber quando é a hora de parar e quando é a hora de deixar que a corda se estique um pouco mais.